Primeira carta a Timóteo, capítulo de número 4. Glória a Jesus, aleluia. Quantos acharam? Diga amém. Quem não achou, diga espere por mim. Amém? 1 Timóteo capítulo 4, assim está escrito. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e de boa doutrina que tem seguido. Versículo 7 a gente finaliza. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas, e exercita-te a ti mesmo em piedade. Glória. Amém. 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 Presta sua atenção alguns minutos. Prometo não me alongar, mas serei fiel a todas as coisas do meu coração mediante esse texto. Irmãos, estamos diante de uma epístola escrita pelo apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo, homem esse com um ministério muito conhecido, porém um ministério também polêmico, posso dizer. Marcos, por que você está dizendo isso? Paulo foi um dos apóstolos ou o apóstolo que foi escolhido para ser apóstolo, enquanto Jesus já não estava mais no seu corpo físico, eu posso dizer. Porém, Jesus aparece para ele com o seu corpo já glorificado e o escolhe. E sabe o que é interessante? Que não importa o que a terra faça para parar ou proibir aquilo que o céu escolheu. Porque quando o céu escolhe, está escolhido e ponto. Quando o céu determina, está determinado e ponto. Escuta isso aqui. Paulo foi escolhido por Jesus não no seu corpo físico, mas já no seu corpo glorificado. Raciocina comigo. Jesus Cristo de Nazaré, já à direita do Pai, pronto para esperar o julgamento das nações, pronto para esperar o dia da volta dele. Porém, Deus vai dizer para ele: olha, antes disso você vai ter que descer de novo para fazer algo para mim. Aí ele já pensa: vou ter que passar tudo aquilo de novo. Ele: não, você vai descer assim mesmo. Tem um homem indo para Damasco para tacar fogo na igreja, mas ele quer tacar fogo na igreja de um jeito, e eu vou usar ele para tacar fogo na igreja de outro. Porque escuta, ele queria chegar para matar os cristãos. Porém, Deus tem outro plano, Deus tem outra rota. Escuta isso aqui. Não importa o que você determinou, não importa o que você traçou. Provérbios capítulo de número 16, verso de número
O homem faz o plano, porém, a última palavra ela vem do Senhor. Aleluia, Jesus. Quando Jesus encontra com Paulo, ele vai dizer assim: Paulo, por que me persegues? Aí ele vai dizer: quem és tu? Não conhecendo a Cristo. Aí quando ele vai dizer: olha, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Nisso a gente já pode entender que olha isso aqui, irmão. Quando Jesus vai dizer assim: qualquer coisa que você faça para esses pequeninos, você faz para mim, é na literalidade da palavra. Porque escuta, qualquer ferida que dói em você, Jesus sente. Qualquer mágoa que bate em você, Jesus sente. Qualquer sentimento ruim que causam em você, Jesus sente. Só que eu vim com uma palavra de Deus essa noite. Ele viu e nenhuma delas vai ficar sem resposta. E eu não estou com uma mensagem de vingança. Eu estou com uma mensagem de que a Bíblia vai dizer: tudo aquilo que o homem plantar, isso também ele colherá. Escuta, Jesus está dizendo: eu vou começar a pelejar por você na terra dos viventes. Fica tranquilo. Aleluia. Vem cá. Aí vão dizer que Jesus muda o nome dele. Não, Jesus não mudou o nome dele. Saulo era a forma que os romanos o chamavam de pequeno. E Paulo é a forma que os hebreus o chamavam de pequeno. E como a sua convivência muda, ele passa de perseguidor para perseguido, ele passa a frequentar no meio do povo que ele perseguia. Então automaticamente a pronúncia do seu nome também muda. Não que Deus tenha mudado o seu nome, mas escuta isso aqui, é interessante a gente entender. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33 vai dizer que as más conversações corrompem os bons costumes. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Só que escuta isso aqui. Quando ele muda de ambiente, ele começa a entender o Jesus que ele está perseguindo. Quando ele muda de ambiente, ele começa a entender o Jesus que ele está perseguindo. E começa a viver na pele aquilo que Jesus ensinara para a sua igreja. Olha isso aqui. Porém não tem como nem falar. Você já reparou que você chega em os lugares que você frequentava antigamente, aí o povo te chama por um nome que você nem se lembra mais? Sabe por quê? Seu ambiente mudou. Aleluia. Seu ciclo de amizade mudou. Glória ao teu nome, Senhor. O povo, você chega em lugares e o povo vai te dar um salve, né, pastor Thiago? Por aquele nome que era, Outro dia me chamaram, eu falei: rapaz, esse aí morreu lá no passado. Glória. Aleluia, Jesus. Esse aí morreu lá no passado. Aleluia. Não, mas o fogo era tal, não sei quem, irmão, esse aí está lá no passado. E posso te falar uma coisa? Eu não estou mais lá. O próprio Paulo vai dizer: prossigo para o alvo, para as coisas que estão na minha frente, deixando para trás as coisas velhas. Escuta, o próprio Paulo também vai dizer: quem está em Cristo, nova criatura é. Aleluia. Teu nome, Senhor. Vem cá. Então Paulo tem encontro com Jesus, tem sua vida mudada, e ali começa o seu ministério. E eu posso dizer para você que o ministério de Paulo, tem gente que fala: não, Paulo esperou 10 anos para ir para o campo. Mas o ministério de Paulo começava ali.
E eu vou dizer para você o porquê. Porque Jesus encontra com ele e vai dizer: eu sou Jesus, a quem você tanto persegue. A Bíblia vai dizer que ele fica cego. Olha isso aqui. A Bíblia vai dizer que ele fica cego. Agora imagina, um homem cheio de autoridade. Olha isso aqui, irmão. Criado aos pés de Gamaliel, cheio de conhecimento, tinha poder para mandar matar, para mandar prender, para mandar soltar. Está cego, dependente de outro homem, dependente de outras pessoas. Deus Santo. Só que o intuito de Jesus não era que ele ficasse dependente da humanidade. Jesus está dizendo: a partir de hoje você vai aprender o que é depender de mim. A partir de hoje você vai entender o que é depender da minha presença, o que é depender da minha mão. Eu vou te ensinar como é que esse povo que você persegue vive. Porque escuta, entende isso aqui, irmão? Sabe qual era a forma de se oprimir os crentes naquele tempo? Proibia-se crente de comprar, proibia-se crente de vender, proibia-se crente de negociar, proibia-se crente de fazer qualquer coisa. Só que escuta, sabe uma coisa que ninguém entendia? A gente proibiu todas as vias possíveis, mas esse povo ainda continua de pé. Sabe o que eu lembro? Lá no Egito a Bíblia vai dizer que quanto mais Faraó oprimia, mais o povo crescia. Deus Santo. Escuta isso aqui. Aleluia. Santo és Deus. Aleluia. Glória. Olha, escuta isso aqui, irmão. Aí Jesus está dizendo: você vai aprender a depender de mim agora. Eita Deus. E ali começa o ministério de Paulo. Pensa num ministério grande. Pensa num ministério apoteótico, um ministério potente, irmão. Porque escuta, Paulo não dependia, você vai ver na história dele, Paulo não dependia de homem ou da circunstância para fazer valer o seu chamado. Tanto que a maioria das suas epístolas ou das suas cartas foram escritas enquanto ele estava preso. Glória ao teu nome, Senhor. Sabe o que me chama a atenção? Como é que um homem que está preso pode encorajar pessoas, pode incentivar pessoas? Paulo, em determinado momento, ele escreve assim: porque eu tenho para mim que essa leve em momentânea tribulação. Peraí, irmão. O camarada está algemado, vira e mexe, está sendo espancado. Porque escuta, não sei se você parou para entender qual era a situação de Paulo. Paulo era dado como traidor. E você sabe o que gostam de fazer com as pessoas que são traidoras. O povo, vamos falar aqui do esquema de facção. O povo gosta de bater, gosta de maltratar, gosta de judiar. Imagina o que estavam fazendo com Paulo. Você era do nosso lado, agora está do lado deles. Paulo ficava dias sem comer, irmão. Paulo ficava dias sem ver a luz. Paulo ficava anos preso. Escuta isso aqui. Por amor da obra. Meu Deus. O tema que foi me dado foi disciplina que sustenta o avivamento. Agora escuta, como é que se sustenta o avivamento nessa circunstância? Como é que se sustenta o avivamento? Escuta isso aqui, irmão. A palavra avivamento quer dizer tornar a vida ou trazer a vida.
algo que está morto. Meu Deus. Como é que se sustenta, mantém uma chama acesa? Quando se fala de avivamento, automaticamente nós lembramos de fogo, nós lembramos de chama, porque se fala de algo que está vivo, queimando, consumindo. Glória ao teu nome, Senhor. Aí Paulo, com o seu ministério poderoso, apoteótico que Deus lhe entregou, pensa num homem, irmão, onde ele pisava, nascia uma igreja. Depois, eu costumo dizer que depois de Jesus Cristo, o maior evangelista, o maior missionário que existiu na terra foi Paulo. Por quê? Aonde ele pisava, nascia uma igreja. Aonde ele colocava a planta dos seus pés, nascia uma igreja. E ele treinava pessoas para ficarem cuidando dessa igreja, para que ele pudesse ir para outros lugares, fazer a mesma coisa. Aí um dos seus liderados, chamado Timóteo, escuta isso aqui, Timóteo fazia parte da escola de Paulo. Timóteo fazia parte dos alunos de Paulo. Deixa eu entrar nisso aqui para a gente terminar, para a gente correr e terminar, senão não vai dar tempo. Só que em determinado momento, minha pastora, Timóteo está se entristecendo. Timóteo está ficando triste. Porque escuta, cada vez menos pessoas vêm para os cultos. Cada vez menos pessoas vêm para escutar os sermões. Escuta isso aqui, pasmem. Pessoas que estavam junto com ele aprendendo começam a se desviar da palavra que Paulo ensina e ensinar outras coisas. Dois rapazinhos pelo nome de Himeneu e Fileto começam a sair dos caminhos que Paulo ensina e ensinar outras coisas, ensinar outros caminhos. Começa a ensinar enquanto Paulo ensina a igreja, desapegar do que é terreno e apegar do que é celeste. Himeneu e Fileto ensinam pessoas a desapegar do que é celeste e se apegar no que é terreno. Porque escuta, começa a se ter uma pregação por causa de ouro, prata, por causa de cobre. E isso é uma das coisas que vem chateando Timóteo. E é por isso que Paulo vai dizer, mas vai chegar um tempo. Glória ao teu nome, Senhor. Em que eles não suportarão. Te lembra alguma coisa isso daqui? Hoje, se você pregar que homem com homem é pecado, você é homofóbico. Se você pregar que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, você é um intolerante religioso. Só Jesus salva, então. Escuta isso aqui. E ele começa a ensinar a Timóteo, dizer, fica tranquila. Vai chegar o tempo que eles não vão aguentar ouvir a sã doutrina. Meu Deus. Só que sabe o que é interessante, minha pastora? Lá na segunda epístola de Timóteo, Timóteo ainda triste, Paulo vai dizer para ele assim, olha, dentro de uma casa nós temos vasos de ouro, vasos de prata, vasos de pau e vasos de barro, uns para honra e outros para desonra. Porém, sabe o que eu entendo que Paulo está dizendo aqui? Fica tranquilo, você é vaso de barro, mas você tem o seu valor. Você é vaso de barro, mas você tem a sua preciosidade. Eu provo isso aqui para você com a Bíblia. 2 Coríntios capítulo 4, verso de número 7. Ele vai dizer assim, Deus escolheu isso aqui, ó. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para a excelência do poder, seja dado a Deus e não a nós. Escuta isso aqui, irmão. Barro, matéria volátil, fútil. Barro, matéria-prima que não vale quase para nada. Porém, o que determina o valor do vaso não é ele em si,
é o que tem dentro dele. É o Aleluia, conteúdo que ele aleluia. carrega. Nome, Senhor. Deus seja Sente isso aqui, irmão. Aí ele vai dizer assim, no versículo 7: mas rejeita as fábulas profanas. E de velhas, e exercita-te a ti em piedade. Quando ele está dizendo de piedade, ele está dizendo de devoção. Quando ele está dizendo de piedade, ele está dizendo de entrega. Quando ele está dizendo de piedade, ele está dizendo de dedica a sua vida nisso. Glória ao teu nome, Senhor. Escuta isso aqui. Quando se fala de piedade, não, essa piedade que ele está dizendo não está falando sobre dó, não está falando sobre misericórdia. Ele está dizendo: ei, faz da tua vida, faz da tua vida um altar de adoração. Glória ao teu nome, Senhor. Faz da tua vida um altar de entrega. O tema é a disciplina que sustenta o avivamento. Porque escuta, aqui eu vou te falar, não adianta eu querer avivamento em 2 horas de culto. Avivamento é trazer à vida o que está morto. Se eu sou avivado aqui dentro e não sou avivado lá fora, desculpa, isso não é avivamento. Quando eu falo de avivamento, eu entendo que o que está dentro de mim precisa ser carregado. Quando eu falo de avivamento, eu falo de trazer algo que está morto à vida. Então, automaticamente, eu não me contento em eu estar vivo e ver meu irmão caído, não. Eu preciso carregar o que está comigo lá para fora. Pessoas precisam ser alcançadas através desta palavra, através desse fogo, através dessa chama. Deus seja louvado. Porque escuta, não adianta eu querer ser avivado só no dia que tem compromisso na igreja. Hoje é terça, tem culto. Aí tem gente que fala de avivamento. Nossa geração confunde muito avivamento com isso aqui, ó. Você vai num show de rock pra você ver como é que eles estão? Entre num terreiro de macumba pra tu ver. Tá todo mundo falando uma língua que você não entende. Um girando pra lá, o outro pra cá. Aí você vai dizer pra mim que aquilo ali é avivamento? É nada. Escuta, o diabo está enganando pessoas. Olha isso aqui, irmão. O diabo está enganando pessoas. Eu não digo só, não vou dizer isso aqui dentro da catedral da família. Escuta isso aqui. O diabo está enganando pessoas em cima dos nossos altares, pregando que se você não é possível que você não está sentindo Deus aí. Se você não pula e não roda, irmão, dá licença. Eu posso pular, rodar, sapatear, saracutear aqui dentro, mas não adianta nada se eu sair dessa porta. Eu falo mal da vida do meu irmão, eu falo mal da vida da minha liderança. Não adianta eu estar vivo aqui dentro e morto lá fora. Meu Deus. Deus santo. Desculpa se não era isso que você queria ouvir. Mas para se ter um avivamento genuíno, oh, glória. Aleluia, Jesus. Eita, lá sai. Para se ter um avivamento genuíno, eu preciso ter um costume, uma vida de devoção, não um período de devoção. Adoração não se fala só de 2 horas de culto. Adoração se fala de um estilo de vida em que você carrega, aonde diariamente o diabo vai te tentar, diariamente o diabo vai te perturbar, diariamente ele vai querer tocar na sua ferida, para que o velho homem, a velha mulher pule para fora. Mas você está vivendo uma vida de avivamento.
Levíticos capítulo de número 6, verso de número 13. A Bíblia vai dizer: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não vai se apagar. Aleluia. Só que entende isso aqui? Isso aqui não é promessa, isso aqui é ordem. Porque escuta, a responsabilidade de Deus foi acender o fogo. Agora a responsabilidade de manter o fogo acesa é minha. Escuta, a responsabilidade de colocar lenha na fogueira é minha. A responsabilidade de limpar o altar é minha. Deus já fez a parte dele. Cabe a nós fazermos a nossa, de mantermos a chama acesa. Aleluia. Seja louvado. Porque a gente foi doutrinado errado. Desculpa te falar isso aqui. Deixa eu falar algo para você. Outro dia eu conversava com um jovem na minha igreja, pregador também. Aí ele olhou para mim e falou assim: nossa, mano, você nunca mais saiu para tocar bateria, né? Eu falei: irmão, ultimamente acho que o povo está querendo ouvir eu pregar. E sabe o que me deu um estalo, Carlão? Porque antigamente você viu o povo querer chamar só quem tinha nome. Só quem vinha e virava a igreja, né? Que é o tal do virou a igreja, né? Cansou, né? Eu olhei para ele e falei: eu tenho vontade de chegar nessas igrejas que eu vou pregar, como me chama. Falo: vocês cansaram, né? De chamar o pregador que vira a igreja, né? Porque é um grande problema eu chamar quem vira a igreja não tem compromisso com a palavra. Escuta, eu chamar quem traz barulho e não avivamento. Porque escuta, aqui está a diferença entre barulho e avivamento. Barulho você vai pular, rodar, sapatear, mas não vai causar efeito nenhum. Avivamento você pode não pular, você pode não rodar, mas você sente o Espírito de Deus fazer a diferença na sua vida. Você sai da igreja com mais vontade de evangelizar, você sai com mais vontade de orar, dizer: ei, eu não vou desistir do meu parente, eu não vou desistir do meu pai, da minha mãe, eu vou continuar orando, porque a disciplina é o que mantém o avivamento. Glória ao teu nome, Senhor. Escuta, deixa eu... A gente às vezes pensa, escuta isso aqui. Eu falo a gente porque às vezes eu não tenho isso. Eu já fui assim um dia, irmão. Você acha que eu tenho essa mente que eu tenho hoje? Eu tive que apanhar muito para ganhar essa maturidade aqui. Eu tive que apanhar muito. A gente pensa que se não tiver movimento, Deus não está na casa. Elias, quando chega no Monte Horebe, vem uma voz e fala para ele: Elias, o que você está fazendo aqui? Aí vai dizer que teve terremoto, teve fogo, teve chuva, teve o alvoroço todo, e ele não viu Deus em nenhum desses eventos. Aí ele vai dizer que em um determinado momento bate uma brisa suave. Glória ao teu nome, Senhor. Oh, calachuda e calabás. Aí sabe o que eu comecei a lembrar? Que diversas vezes que Deus falou terrivelmente comigo. Nunca foi pregador de paletó e terno caro. Tinha uma senhorinha do Coque que morava lá no bairro do Mirim. Vem tomar café comigo. Não. Pensa numa velha que era cega, mas enxergava mais que muita gente.
A hora que ela me colocava sentada, eu falava: Fi, Deus está falando isso. E Ele está falando que vai acontecer desse jeito. E acontecia. Aleluia. Glória ao teu nome, Senhor. Oh, calachuda e calavaço. Deus seja louvado. Sabe onde começa o avivamento da igreja? Quando a igreja entende que a voz de Deus não está naquilo que é barulho, mas está naquilo que transforma. A voz de Deus não está naquilo que é alvoroço, mas está naquilo que salva. Ei! Mas é loucura, está salvando? Jesus está lá. Mas parece coisa de louco. Está salvando? Jesus está lá. Glória ao teu nome, Senhor. Está causando transformação. Pensa num cara que era religioso. Eu falo pro pessoal: não vem com essa história pro meu lado não, de pagode gospel, forró gospel. Vai com esses negócios tudo pra lá, hein, meu. Isso aí não é de Deus não. Aí então eu lá um dia vendo os caras tocando pagodão, ó. Quem já pisou? Aí tá um monte de cara largando a bebida, pastor. Um monte de cara largando a droga. Um monte de cara largando a prostituição. E eu julgando, porque na minha mente era pecado. Só que escuta, quando eu estou olhando com o olho físico, com o olho religioso, e não entendo, escuta isso aqui. Eu já deixei o avivamento de lado faz tempo. Meu Deus. Quando eu passo a querer enxergar as coisas com o meu olho, escuta. E olha o que Paulo vai dizer para ele: exercita-te. Sabe qual que é o grande problema nosso? Achar que a gente aceitou Jesus hoje, a gente está salvo para sempre. Vai nessa. Martinho Lutero vai dizer: eu achei que o velho homem tinha morrido na água do batismo, mas eu descobri que aquele miserável sabe nadar, então eu tenho que matar ele todos os dias. Por isso que Paulo vai dizer: exercita-te na piedade. Por quê? Pensa num camarada que é paciente, irmão. É o diabo. Ele vai tentar todo dia de uma forma te derrubar. Ele vai tentar todo dia de uma forma te afrontar. Ele vai tentar todo dia de uma forma fazer você desviar. Por isso que o conselho de Paulo é: sede fervorosos no cuidado. Sede fervorosos no cuidado. Exercita-te na piedade. Todos os dias vem para o pé de Jesus. Todos os dias vem para o pé de Jesus. Todos os dias. Glória! Seja louvado. Oh, calachuda e calavaço. Porque eu preciso todo dia me converter. Glória ao teu nome, Senhor. Fala para mim que você é perfeito. Você já acorda querendo pecar, irmão. Pensa num dia que tive vontade de pecar, não. Foi hoje. Se eu não desviei hoje, Carlão, falei para Deus: se eu não desviei hoje, tô crente. Vai nessa. Não vai eu procurar Jesus todo dia, não. Não vai eu querer saber de Jesus todo dia, não. Sentar, escuta isso aqui. Você fica sem comer? Você fica sem tomar água? Você precisa se alimentar todo dia, sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. A vida com Deus é da mesma forma. É verdade, Deus Santo. Você precisa se alimentar todos os dias. Olha isso aqui. Aí o próprio Paulo vai dizer: olha isso aqui, vem comigo. O próprio Paulo vai dizer que ele tinha um espinho na carne.
a qual ele orou 3 vezes para que o Senhor tirasse. E Deus não tirou. Olha o que ele vai dizer: para que eu não me vangloriasse a respeito das revelações. Vinha um mensageiro de Satanás todo dia me esbofetear. Aí ele orou para Deus tirar o espinho na carne. Aí Deus disse: Paulo, para você, a minha graça te basta. Glória ao teu nome, Senhor. A minha graça é o que te basta. A minha graça te basta. Agora escute isso aqui. Lembra que eu falei para você de 2 Coríntios 4? Que o poder da excelência está em vasos de barro? Olha o que ele vai dizer: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa. Glória ao teu nome, Senhor. Na sua fraqueza. Aí escute isso aqui. Eu já estou encerrando. Só que você precisa entender isso. Avivamento não é Deus soprar meu nome. Para com palhaçada. Deus vai soprar, não, meu irmão. João 3:30. Que eu diminua. Meu Deus. Aleluia, Jesus. Deus seja louvado. É necessário que eu diminua. É por isso que ele vai dizer para Paulo: ei, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Porque quando você está fraco tem menos de você. E quando tem menos de você tem mais de mim. Quando tem menos de você tem mais da minha graça. Quando tem menos de você, o meu poder se aperfeiçoa mais. Glória ao teu nome, Senhor. É por isso que isso aqui, avivamento, não é eu crer que Deus vai soprar meu nome, não. Que a minha vida seja para o nome dele ser glorificado. Deus seja louvado. Ainda que as pessoas não lembrem de mim, ainda que as pessoas não saibam o meu nome, mas se alguém olhar, oh meu Deus do céu, olha isso aqui. A Bíblia vai dizer, estou terminando, que tem um homem batizando no deserto por nome de João Batista. E a pregação de João Batista era dura, raça de víbora. Quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Olha isso aqui, é raça de víbora para baixo. E Herodes está ficando bravo porque vira e mexe, ele está na frente do palácio de Herodes, profetizando contra Herodes, dizendo: você está em pecado, você está em pecado, você está em pecado. Ele manda prender João Batista. Aí vai dizer que chega Herodias e sua filha dançando na festa do rei. O rei fica encantado com ela e vai dizer assim: pede-me o que quiseres. Se quiseres até a metade do meu reino eu te dou. Ela, induzida pela sua mãe, vai dizer: sabe o que? Pede a cabeça de João Batista. Por quê? Ela estava em adultério com o rei Herodias. Olha isso aqui. Chegará um tempo que eles não aguentarão ouvir a sã doutrina. Não aguentarão ouvir a sã doutrina. Aí João Batista está pregando e está dizendo: vocês estão em pecado. Herodes Filipe, você está em pecado. Essa mulher não é tua. Aí ela vai dizer: filha, pede a cabeça de João Batista. Sabe o que ele vai fazer? Dá. Ele corta a cabeça de João Batista, põe numa salva de prata e põe no meio do palácio. Só que a Bíblia vai dizer, não sou eu, que todo dia que ele sentava no trono, ele olhava para a cara de João Batista e lembrava: você está em pecado, você está em pecado, você está em pecado. Podia não saber o nome, podia não saber quem era, podia não saber a origem, mas mesmo morto, a mensagem ecoava: ei, eu posso não ser ninguém nessa terra, mas se alguém lembrar de mim, pela mensagem que eu pregava, a minha vida já valeu a pena. A minha vida já valeu a pena. Escuta. Ah, meu Deus, exercita-te na piedade. Diminui na presença de Deus, para Ele crescer em você.
é o que sustenta o avivamento. Escuta, nós vivemos em um tempo em que parece que os valores estão invertidos. Eu já passei por isso. Pessoas querem me deixar com a consciência pesada por estar fazendo o correto. Mas você não vai participar mesmo? É errado. Nossa, mas ninguém vai saber. Deus vai saber. Mas todo mundo faz. Eu não sou todo mundo. Minha mãe me dizia isso. Seu nome não é todo mundo. Eu nasci para ser a diferença. Glória. Eu nasci para ser luz no meio das trevas. Só que escuta, a fogueira não pode brilhar se eu não pôr lenha nela. Escuta, não é porque todo mundo faz que virou via de regra. A Bíblia ainda é a bússola do crente. Glória. Deus seja louvado. Mas está todo mundo fazendo. Se a Bíblia fala que é errado e ponto. Eu não posso fazer nem um pouquinho? Não. Se a Bíblia fala que é errado. A disciplina é o que sustenta o avivamento. Escuta isso aqui. Escuta isso aqui. Todo rasgo de um tecido, ele começa com o arrebento de um ponto. Todo rasgo de um tecido, ele começa com o arrebento de um ponto. Que ponto, Max? Eu não fazia. Dá nada. O pastor não vai saber. Se você soubesse que o melhor ponto de tudo é o pastor saber, irmão. É verdade. Aí, Jesus vai dizer: do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Do que adianta eu me conectar com amizades que me tiram de perto da presença de Deus por alegria momentânea, e naquele grande dia, a hora que abrir o livro da vida e dizer: ei, seu nome não está aqui não. Escuta isso aqui. Sabe qual que é a disciplina? Arábia. Sabe qual que é a maior disciplina que mantém o avivamento? É a vontade que eu tenho de ver Ele. Aleluia. Teu nome, Senhor. É a vontade que eu tenho de ver Ele. Glória ao teu nome, Senhor. A vontade que eu tenho de andar em ruas de ouro. Meu Deus, aleluia. Glória ao teu nome, Senhor. De que adianta trocar o que é eterno pelo que é passageiro? Sabe o que mantém o avivamento? É o entender que carro passa, dinheiro passa, roupa passa, beleza passa, saúde passa, vida passa, mas o céu é eterno. Aleluia. Teu nome, Senhor. Tem um da harpa que fala assim, ó: passarinhos, belas flores, querem me encantar. Escuta, eu estou na peregrinação, irmão. Eu não pertenço a esse plano. Eu não pertenço a esse mundo.
Meu alvo é o céu. Eu sou de lá. Glória ao teu nome, Senhor. Mas para me encontrar com Ele, Aleluia. Glória ao teu nome, Senhor. seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Deus Santo. Oh, calachuda e calavaço. Se aquele momentinho que estão te chamando para viver coloca a tua salvação em risco, sai fora. Vai dar nada, vai dar sim, irmão. Fica nesse vai dar nada de pouquinho em pouquinho. Você está carregando uma bagagem de pecado. E a Bíblia vai dizer que o salário do pecado é a morte. Eu não posso ser avivado, meu Deus. Eu não posso ser avivado se eu cometo o pecado toda hora. Eu não posso ser avivado se eu vivo em pecado, porque o salário do pecado é a morte. E avivamento é trazer a vida, 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 vida. Glória ao teu nome, Senhor. Deus Santo. Aleluia. Oh, glória. Feche seus olhos. Deus seja louvado.